Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, e aí, tudo bem? Bom, a gente sabe, né? A data de hoje muitas vezes levantam alguns comentários por aí, né? Hoje é 1º de abril de 2025. Mas bem, você sabe que aqui na nossa sintonia, né? A verdade é um compromisso. Compromisso até mesmo em datas como a de hoje. Em cada texto, em cada palavra, no tom de voz, a gente ecoa verdades para mentes e corações. Tudo isso para avançarmos em um mundo melhor, mais justo e fraterno. Então, bora nessa? Eu sou o Daniel Lamir e tenho o prazer de te acompanhar nessa nossa prosa diária. Junto com toda a equipe do Brasil de Fato, a gente até pede licença para ficar ao teu lado pela próxima 1 hora. Então chega mais aqui com a gente, vamos juntos e juntas conferir as manchetes do dia. Parlamentares da reforma agrária encerram visita histórica à China. A agenda do agro no Congresso em 2025 foi apresentada. Ela não quer gado rastreado e nem terras indígenas. Entenda mais. Conversa Bem Viver com Antônio Nóbrega adentra a homenagem à Tia Ciata e reflexões sobre cultura popular. Marcha pela vida das mulheres e pela agroecologia movimenta a cidade de Esperança, na Paraíba. Ampliação de atendimento a pessoas trans no SUS está parada há 3 meses. Bom, é isso e muito mais, né? Além das manchetes, você confere outras notícias com a gente. Então fica aqui na sintonia que o programa tá só começando. Máquinas chinesas para uso da agricultura familiar brasileira. Esse é um assunto que quem acompanha o Bem Viver deve lembrar de algo a respeito, citado aqui anteriormente, né? A ideia é apoiar o dia a dia de trabalhadores e trabalhadoras do campo aqui no Brasil, no sentido da cooperação entre os dois países. As movimentações nessa proposta avançam e um novo passo foi dado recentemente. É que 7 parlamentares do Brasil viajaram à China para conhecer de perto como a experiência do país asiático funciona. O grupo conferiu o impulso na mecanização agrícola e a produção de bioinsumos. Foram feitas visitas a fábricas e conversas sobre parcerias. E no meio disso tudo ainda foi apresentada uma região que saiu da extrema pobreza com a ajuda da modernização no campo. Quer saber como essas máquinas podem mudar a vida das famílias agricultoras aqui no Brasil? Os detalhes com o nosso correspondente em Pequim, na China, Mauro Ramos. 7 parlamentares ligados à reforma agrária de diferentes regiões do Brasil finalizaram uma visita à China para conhecer as políticas e experiências do país asiático de revitalização rural e combate à pobreza e fortalecer a cooperação no âmbito da agricultura familiar, principalmente nas áreas de mecanização agrícola e produção de bioinsumos. A deputada estadual Marina dos Santos, do PT do Rio de Janeiro, foi uma das integrantes da comitiva e faz uma avaliação muito positiva da viagem. Eu acho que essa é uma visita histórica, a primeira delegação de parlamentares da reforma agrária do Brasil à China. Essa primeira visita trouxe muitos objetivos e encaminhamentos importantíssimos para nós, principalmente com o tema da mecanização agrícola, garantindo maquinários, implementos agrícolas que já são utilizados aqui, no sentido de nós fortalecermos a agricultura familiar, também o combate à fome e a produção de alimentos com uma matriz tecnológica de produção que seja baseado na agroecologia. Manuel Messias Bezerra, deputado estadual do PT do Ceará, também comenta. Nós estamos discutindo no estado do Ceará, discutindo em todo o Brasil, que nós possamos ter fábricas construídas com essa cooperação com a China, com as suas tecnologias, que a gente possa levar e criar maquinários que realmente seja voltada para a necessidade da agricultura familiar do Brasil, especificamente a partir das suas realidades e seus biomas em cada estado. Então, para nós foi muito importante conhecer e dialogar realmente com a presidenta Dilma, dialogar com outros setores aqui da China, de que isso a gente pode realizar a partir do potencial que nós temos no Brasil, inclusive de governador de cada estado comprometido, universidades comprometidas também com esse projeto, e eu penso que nós temos muito a dar certo essa parceria que estamos dialogando.
Logo no início, os parlamentares visitaram o Instituto de Pesquisa em Reciclagem Orgânica da Universidade de Agricultura da China, na cidade de Suzhou. Ali conheceram os reatores para a produção de bioinsumos, campos de arroz orgânico e máquinas agrícolas para a produção do arroz. A delegação também visitou o Centro de Informações de Rede de Computadores da Academia Chinesa de Ciências. Os parlamentares também se reuniram com a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, que acaba de ser reeleita para o cargo. Marina dos Santos fala sobre o encontro. A presidenta Dilma aceitou, durante a cúpula dos BRICS, receber a medalha Tiradentes, que é uma homenagem do maior comenda do estado do Rio de Janeiro, já aprovada há anos na Assembleia Legislativa e não foi entregue. Então ela topou fazer essa agenda e receber a medalha Tiradentes lá no estado do Rio de Janeiro. O deputado Messias afirmou que uma das pautas com a presidenta Dilma foi a das energias renováveis, uma das prioridades do Banco dos BRICS. Segundo ele, as equipes do banco e o governo do Ceará iniciarão diálogos para incentivar o desenvolvimento de plantas solares no estado. Nós temos aproveitado nos espaços que passamos para dialogar de que principalmente o Nordeste do Brasil são estados que têm muito sol. E tem um grande potencial na reforma agrária, especialmente em assentamentos, muitas terras que podemos fazer um projeto voltado para a agricultura familiar, para diminuir inclusive os custos de energia que nós temos na agricultura. E em China tem muito a nos ensinar, a tecnologia é daqui e a gente entende que com os nossos governadores, inclusive em diálogo que já temos com o governador do Ceará, com outros governadores do Nordeste, com o consórcio Nordeste, a gente possa também levar essa tecnologia, espalhar para todo o Brasil, algo que venha realmente de encontro com aquilo que nós precisamos para diminuir os custos na agricultura camponesa. Outro destaque da viagem foi o combate à pobreza e à revitalização rural. Eles colocaram mais de 1,5 milhão de pessoas nos territórios para acompanhar diretamente isso e fizeram um processo super popular de movimentar a economia, de geração de emprego, da produção de alimentos, enfim. Tiraram como base principal 2 elementos, que era garantir alimentos e roupa. Todas as pessoas da China precisavam ter alimentos e roupas. De Pequim, na China, para a Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos. Bom, e vamos seguir de olho nessa movimentação importante para o Brasil. Aliás, vale demais apoiar o setor que, como a gente sabe, realmente produz comida de verdade no país. Além da melhoria na produção, o uso dessas máquinas pode ajudar na qualidade de vida de trabalhadores e trabalhadoras. Enfim, são muitas outras expectativas positivas e a gente confere tudinho aqui no nosso Bem Viver. Bom, agora a gente destaca, digamos, o outro lado do campo no Brasil. É que vamos falar da chamada Bancada Ruralista, ou Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, ou seja, o grupo de parlamentares que defende os interesses de empresários que atuam nas áreas rurais do Brasil. Quer dizer, deputados e senadores que são aliados do agronegócio. É que a bancada já definiu suas prioridades para este ano de 2025. A agenda foi apresentada e será que querem passar mais boiadas por aí? Bora conferindo então quais são. Uma delas é a redução de impostos para alimentos ultraprocessados. Ela defende que as novas regras tributárias apresentadas pelo governo federal não impactem em seus lucros. Outro destaque é que hajam mais dificuldades para a demarcação de terras dos povos originários. E como é que seria isso? É que a Confederação reforça o seu apoio ao marco temporal, que pode restringir os direitos territoriais indígenas. A transparência na cadeia produtiva da carne também segue como um tema delicado defendido pela CNA. Ela quer evitar a obrigatoriedade da rastreabilidade do gado. É que pesquisas apontam que essa medida ajudaria no combate ao desmatamento ilegal. A Confederação também reforça sua posição contra uma regulamentação ambiental mais rígida. E não para por aí não, viu? Ela também pretende flexibilizar o licenciamento ambiental para empreendimentos rurais. Essa agenda do agronegócio será pauta no Congresso ao longo deste ano de 2025. O assunto foi pauta da jornalista Ellen Freitas, da Repórter Brasil. Para conferir mais, o endereço é repórterbrasil.org.br.
O texto também teve republicação no portal do BDF, brasildefato.com.br. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha! Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algo aqui que você não cansa nunca de dizer? Por aqui eu tenho algumas, viu? E um exemplo é dizer que é um prazer imenso ter você aqui com a gente acompanhando o nosso Bem Viver. É que essa sintonia nos enche de alegria e queremos te deixar ainda mais conectado e conectada com o que realmente importa. Você já pensou em receber as principais notícias do Brasil de fato diretamente no seu e-mail? Isso é simples e rápido. Basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você fica sempre bem informado e informada sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E o Conversa Bem Viver de hoje segue com o nosso amigo Afonso Bezerra. O papo de hoje adentra a cultura popular com um artista e pesquisador de mão cheia. Quem será? Vamos conferir agora mesmo. E o Conversa Bem Viver de hoje recebe esse personagem, essa figura maravilhosa da nossa cultura brasileira, esse multi-artista, essa voz da cultura popular brasileira, o Antônio Nóbrega, que recentemente apresentou um espetáculo em São Paulo, prestando um tributo à Tia Ciata, mas que vem falar aqui com a gente sobre cultura popular, resistência cultural e, claro, o fazer arte no Brasil desse ano de 2025. Antônio, seja muito bem-vindo, que honra tê-lo aqui com a gente e muito obrigado por topar fazer essa conversa Bem Viver aqui com a gente. Pois não, é um prazer meu, viu, ser recebido pela rádio e me coloco aqui à disposição, então, de vocês para a perguntação. Então vamos para as perguntas, né? Vamos para as interrogações. Queria começar primeiro por esse seu mais recente trabalho, né? Que foi um tributo, né? Uma belíssima homenagem, um espetáculo à Tia Ciata em São Paulo. E como foi que surgiu a ideia, né, para criar esse espetáculo? E o que é que ele representa para você, né? Como é que essa história da Tia Ciata dialoga também um pouco com todo o seu trabalho ao longo dessas décadas, né? O meu trabalho, se você observar direitinho, ele tem sempre um certo viés conceitual, os meus espetáculos. Por exemplo, na Pancada do Ganzá está ligado um pouco a Mário de Andrade. Pancada do Ganzá era o nome com o qual ele arrumaria, ele guardaria o acervo de pesquisas que ele fez em relação ao mundo cultural popular. O Lunário Perpétuo tem uma relação com aquele livrinho chamado Lunário Perpétuo, né? Rima com a poesia rimada popular brasileira. 9 de fevereiro, né? Ligado às comemorações do frevo, é uma data em que se comemora o 9 de, como eu digo, fevereiro, o nascimento, né? Ou melhor, o dia em que a palavra por primeira vez foi publicada.
E eu sempre que leio sobre o mundo cultural, encontro temas que me favorecem no sentido dos processos de criação, né? E eu já acompanhava um pouco o que se escreve sobre a Tia Ciata, e ultimamente foi republicado um livro muito bom do Roberto Moura, que inclusive esteve junto no meu espetáculo, ele veio do Rio para assistir, chamado Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro. Então esse assunto começou a esquentar o meu juízo e tive a sorte também, eu digo a sorte porque as datas sempre ajudam na divulgação de determinados eventos, né? Então a Tia Ciata comemorou o ano passado, quer dizer, comemorou não, ou seja, o ano passado marcaria os 170 anos de nascimento e os 70 de falecimento. Inclusive, eu tentei apresentar esse espetáculo ano passado, mas não foi possível, então a gente fez no começo desse ano. Então, a representatividade da figura da Tia Ciata, eu tenho como muito importante, né? As reuniões festeiras, os pagodes, como os integrantes dessas festas chamavam, me parece ter um significado importante para a cultura brasileira, porque eram nessas reuniões que ela congregava músicos como Pixinguinha, como João da Baiana, como Donga, e foi lá onde nasceu o primeiro, o que é considerado o primeiro frevo gravado pelo telefone, né? Eu estou falando da casa dela, onde ela então fazia essas reuniões, que ficava ali na parte central do Rio, numa região que foi denominada de Pequena África. Então, ela também, nessa casa, fazia rodas de batuque, fazia rodas de partido alto, que corresponde à poesia improvisada realizada no Rio de Janeiro. Então, ela tinha esse papel centralizador, aglutinador, né? E provocador da cultura. E certamente fazia isso de modo inconsciente, movido pelo interesse, pelo gosto, pelo prazer. Então, esse fato, né, esse acontecimento, para mim tem um significado simbólico muito rico. Então, essa foi a razão pela qual, então, eu criar um espetáculo que não é, como eu tenho dito nos releases, um espetáculo de natureza histórica, quer dizer, eu não historizo o que foi realizado lá na casa da Tia Ciata, mesmo porque isso é impossível, porque uma memória real não existe. Então, de certa forma, eu apresento qual é o eco, quais são os ecos que eu considero dessas reuniões da Tia Ciata, ecos indiretos, não é? No meu trabalho. Então, esse é o espírito do tributo à Tia Ciata. Me permita fazer uma provocação para entender um pouco mais esses ecos de Tia Ciata, não só na sua obra, mas também na cultura popular brasileira, né? Com base nas pesquisas que você fez para montar o espetáculo, como é possível sentir esses ecos dela até hoje, né? No samba, mas também na cultura popular como um todo, né? Então, os ecos correspondem à reinvenção que na casa dela foi feita em relação às matrizes populares. Por exemplo, o samba, no começo, quando a palavra samba, primeiro, antes de tudo, foi e ainda continua sendo uma palavra de muitos sentidos. É festa, é poesia, é dança, é brincadeira, né? É até confusão, né? Foi um samba danado. Em Pernambuco, na região da Zona da Mata, Afonso, há uma manifestação chamada de Maracatu Rural. E no dia do Maracatu Rural, em que é uma manifestação, sobretudo de poesia, porque os mestres de dois desses grupos se encontram para realizarem um torneio, um improviso de poesia, e eles chamam lá de Sambada de Maracatu. Então é uma presença ainda. E no Sergipe, por exemplo, o batuque lá é chamado samba de parelha. Muito bem. Então, quando o samba chega, a palavra samba, chega no Rio de Janeiro, através da Ciata, Dona Hilária Batista de Almeida, então ele chega com essa conotação. Então, é no Rio que a palavra, que o gênero samba vai se fundar. Ou seja, o samba hoje aqui corresponde a uma canção dentro do qual é tratado um tema de amor, um tema social,
um tema paródico, um tema engraçado, né? Normalmente uma estrofe e um refrão, mas às vezes sem refrão, só a contação daquela história. Mas nos primórdios não era. O samba era o quê? Era uma toada, cantiga, uma toada e versos tirados de improviso naquele momento. As primeiras escolas de samba, por exemplo, elas desfilavam por meio desse tipo de cantarolagem. Uma toada ali e os poetas iam tirando verso de improviso. Depois é que, então, o gênero se funda da maneira que nós hoje entendemos. E o Pelo Telefone é uma canção intermediária, porque ela não traz um tema só, não sei se você conhece a letra da canção, mas é uma miscelânea de cantigas. Então, mas de qualquer forma, o Pelo Telefone, ela está no ali, é um samba de passagem, né? Porque depois foi o pessoal da Estácio de Sá, realmente quem trouxe a musculatura, o ritmo, né? Com o qual o samba a gente hoje canta e etc. Se bem que o samba depois ele adquiriu várias vertentes, né? É o samba rock, é o samba lenço, é o samba lenço não, é o samba de break, são tantos os sambas, né? Partido alto. Mas isso é posterior à fundação do gênero. Então, eu não sei se já me distanciei muito da sua questão, porque você me perguntou originariamente. A ideia, eu peguei um pouco o seu gancho aí dos ecos da Seata, né? Mas um pouco como é que ela influencia, né, gerações futuras do samba, né? Pronto. Então, você veja, no meu trabalho, eu me referencio muito em ritmos como, por exemplo, o ritmo de perré de Caboclinho. Se eu falo isso para você, você vai, sem querer ofendê-lo, não saber do que é. O ritmo de perré de Caboclinho, não é? É um ritmo ainda que não foi absorvido pelos cancionetistas no geral. Em Pernambuco, em Recife, aqui e acolá um cancionetista se utiliza, mas eu já me utilizo bastante das minhas canções. Então, da mesma forma que nessas reuniões havia aquele mundo referenciador para a criação de canções, como foi o caso do samba, eu também tenho essa ligação com matrizes populares referenciando o meu trabalho, seja no campo da canção, seja no campo da modalidade poética, seja no campo da própria dança, né? Então, esses são os ecos que eu chamo os indiretos, porque são os ecos que vêm a partir de um tipo de procedimento, um tipo de visão, né? Então, é por aí que eu tento responder a sua questão. Claro. Você costuma dizer que o Brasil tem uma diversidade cultural enorme, mas que também existe uma unidade nessa cultura popular, né? Queria que você É. aprofundasse um pouco essa teoria, né? O que que une essa nossa diversidade, né? O que é que está unificando todas essas manifestações, por exemplo, do carimbó ao maracatu rural, ao coco de roda, enfim, o que está unindo as expressões do nosso povo? Afonso, eu tenho usado até hoje, em relação à cultura popular, até o conceito de uma corrente cultural, uma corrente popular de cultura. Assim como tem a corrente ocidental de cultura, muito presente no Brasil, por exemplo, a orquestra sinfônica, o quarteto de cordas, o canto orfeônico, tudo isso fazem parte dessa cultura, o balé, a dança contemporânea, fazem parte dessa corrente de cultura transplantada para o Brasil. Sim. E nós temos, paralelamente a essa cultura transplantada, uma cultura autóctone, nascida aqui, que é fruto do amálgama das matrizes de representações simbólicas, manifestações culturais indígenas, africanas e, sobretudo, populares portuguesas. Porque tem uma questão que a gente deve rever, é que Portugal, quando invade o Brasil, acha o Brasil, ele era uma sociedade estratificada entre uma classe dominante, composta da aristocracia, da igreja, da burguesia mercantil, e, por outro lado, das classes populares, que vinham do meio rural, do campo. Então, muito desse pessoal, deserdados, marceneiros, pedreiros, pescadores, etc., etc., esse pessoal vem para fazer o serviço das classes mais baixas. Então, esse pessoal vai
aquilo que eles trazem do seu matulão de cultura, quando eu digo matulão, não é só matulão físico, é o matulão de memória, vai se juntar nos terreiros ao dos negros, ao dos indígenas, e vai constituir uma espécie de um humus, de uma lava cultural, fruto de quê? De uma presença muito grande tupi, que estava na costa, né? Fruto de uma presença da cultura banto, porque 75% dos escravizados que vieram para o Brasil foram da etnia banto, sobretudo nos 3 primeiros séculos, e das classes populares portuguesas. Então, aí criou-se aí como eu disse, uma amálgama, uma cultura que se expande pelo Brasil todo, né? E fatores, além desses fatores, dessa presença indígena, tupi e coisa, existiram outros fatores que fizeram com que houvesse uma unidade com características regionais. Por exemplo, os ciclos econômicos. Quando a cana-de-açúcar se exauria, o que é que se fazia com os escravizados sem trabalho? Se mandava para as minas. E lá eles levavam não somente o corpo, mas já a memória de uma cultura que se formava, né? Então isso vai entrar em contato com a cultura dos povos que vão trabalhar nas minas, da qual trazia justamente essa unidade. Esse processo também ocorre com o café, de maneira que a gente tem, para dar um exemplo prático, por exemplo, quando eu falo, você citou carimbó, tambor de crioula, samba de parelha, batuque paulista, são manifestações em que há um bigada, a aparência dela, em que existem tambores tocados com as mãos, em que são tiradas quadrinhas de versos de 7 sílabas com rimas em determinados lugares. Então, esses elementos são constantes. A dança de roda são elementos que estão constantes em todos eles. Então, a leseira no Piauí, a sussa, né, no centro-oeste, o marabaixo lá em cima. Então, é muito curioso, não é? Como existe a permanência desses fatores que dão justamente unidade, mas, ao mesmo tempo, eles têm certas características próprias da região. O nome é uma delas, né? Porque o nome carimbó é um nome de extração indígena. Por quê? Porque nessa dança, nesses elementos, alguns elementos indígenas, provavelmente da dança, foram trazidos. Então, isso eu acho de uma riqueza e de importância cultural para o Brasil muito grande, Com né? certeza. Porque a gente pode trabalhar, nós artistas, com formas que podem ser entendidas, recodificadas em todo o Brasil, porque não são formas. Se uma pessoa aqui do Batuque de São Paulo for fazer um batuque lá no norte do país, aquilo não vai ser diferente. Ou melhor, aquilo vai ser uma coisa estranha. Tem uma base Vai ali, né? ser Tem um ponto de algo partida comum. que tem uma frequência, e embora esteja um ritmo diferente, mas tem uma coisa que é comum, por exemplo, o ritmo sincopado. O ritmo sincopados está presente em todas essas manifestações. Veja você, por exemplo, uma batida do coco de roda. Tum, tum, tique-tum, tum, tique-tum, tum, assim, tum, tum, tique-tum. Olha o samba de parelha. Tum, tatacascatum, tá, tum, tá, tum, tatatacascatum, tá, tum, tá, tum, tatatata. Você note que tem a acentuação para cima, que a gente chama de sincopada, que dá uma unidade, você dá uma consanguinidade a esses ritmos, mas tem a sua ligeira diferença também. Com Então é certeza. nisso que eu chamo da unidade dentro da diversidade. Maravilha. Aproveitando essa abordagem histórica também, né, sobre a nossa formação, queria trazer um pouco aqui uma reflexão, né, também uma provocação para temas contemporâneos também do que está acontecendo na nossa conjuntura, né? A gente atravessa hoje, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, um debate a respeito do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E se tem uma música que eu acho incrível, né, que é a Chegança, né, que relata Dança. todos os nossos povos, que é uma viagem maravilhosa na nossa história, na nossa formação. E eu queria saber como é que você vê a relação entre a cultura, né, e também a política, né,
nesse recorte exato sobre a resistência da população indígena hoje no Brasil, né? De que maneira a arte, né, a dança, a música, a poesia, enfim, a literatura, ela pode atuar na defesa dos povos indígenas, das suas tradições, né, dos seus territórios hoje no Brasil. Bem, essa demarcação já devia estar atrasadíssima, né? Isso já devia ter sido realizado, né? Esse prontuário já devia ter sido finalizado. Mas, enfim, as coisas no Brasil não são tão rápidas como a gente gostaria que fossem, como poderiam e como deveriam, né? Então, a questão, o meu conceito em relação à cultura popular é que existe uma cultura popular brasileira de base indígena, africana e ibérica popular, que deu justamente esse laço de cultura. Eu chamo de uma cultura mestiça. É uma cultura que foi fundada dentro dos 350 primeiros anos do Brasil. Às vezes, hoje está surgindo muitos movimentos identitaristas. Eu concordo com os movimentos identitaristas, sobretudo dentro do conceito social, mas eu discordo deles em relação à cultura. Eu não sei se existe propriamente uma cultura negra ou preta no Brasil. Eu reconheço mais uma cultura mestiça brasileira, dentro do qual está a cultura negra, a cultura indígena. Isso eu vejo no mundo popular. Hoje, inclusive, está havendo uma tendência a tirarem o português da história. Eu já vi coisas como escritas, inclusive, falando do cavalo marinho como se fosse uma manifestação indígena e africana, quando a base do cavalo marinho está na cultura ibérica. Vem está dentro da linhagem dos tiradores de reis, dos reisados, né? E foi dentro desse evento que veio se juntar os elementos africanos e indígenas, como foi dentro dos elementos, dentro do terreiro que veio se juntar os elementos ibéricos e africanos. Você veja, dentro de um carimbó, dentro de um tambor de crioula, dentro de um batuque, a forma estrófica utilizada é a quadrinha. É uma forma poética e a melodia, tipicamente ibérica, né? Em todas elas. Em todas elas. Não existe uma forma poética africano-indígena que foi nacionalizada nessas manifestações. É a quadrinha. Então, a gente tem aí um lastro de cultura que eu acho que devia ser mais bem compreendido, mais cultivado, né? Muitas vezes, quando as pessoas falam uma cultura negra e vão cantar coisa, eu reconheço naquilo uma coisa mais de extração americana, ligada mais ao gospel, ligada a outra natureza melódica e rítmica, inclusive até na maneira de cantar, do que uma coisa brasileira mesmo. Um dia desse eu escutei aí até no Grammy, uma música indígena que teria ganho. Eu fui escutar música indígena e encontrei quase nada que referenciasse a música indígena. Ou seja, o envelope dela era todo da música da indústria cultural, que é de base anglófila. Então, aí os festivais. Você vê esses grandes festivais, todos eles são de base de artistas ou americanos ou ingleses. Então, quer dizer, eu acho que esses artistas deviam compreenderem, né, se valerem das estruturas que seus povos fundaram, e não envelopar e não trazer uma música totalmente discordante do que essa cultura mestiça popular brasileira criou ao longo de sua trajetória. E claro que a gente não poderia esquecer um pouco da sua experiência, da sua passagem lá no Quinteto Armorial também, né? Lá atrás, que cumpriu um pouco esse papel, né? Dessa difusão da cultura, de expandir um pouco as mentes e as fronteiras sobre o entendimento da arte, né? Como foi fazer parte do Quinteto naquela época, né? E quais foram os desafios, né? Enfim, qual foi a lembrança e os aprendizados daquela época que você carrega até hoje, né?
Eu, antes de responder essa questão, eu vou voltar um tiquinho em relação à sua referência que você fez da música Chegança. Você veja, a música Chegança, Afonso, ela tem, o ritmo é esse, tac, 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 sou pataxó, sou chava. Esse ritmo, ele está presente numa manifestação pernambucana que são os caboclinhos, que, como o nome sugere, é uma manifestação de referências indígenas. A letra está dentro do conceito da embolada. Sou pataxó, sou chavante, cariri, yanomami, papapá. É como se fosse, guardando as grandes diferenças, a prosódia da poesia improvisada brasileira, assim como o rap tem a sua prosódia e que vem, é exportada para o Brasil. Nós temos uma prosódia aqui criada através das formas populares. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei, vou procurar um mundo novo. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque ele pode ser aprofundado. E aí onde é que está a riqueza dessa cultura? Não é? A cultura, quanto mais a gente verticaliza, a gente tem possibilidade de visitar outros elementos mais profundos que fazem com que a gente alargue a nossa consciência das coisas, a nossa consciência de nós mesmos, etc. Mas vamos ver. Então, agora eu entro na sua pergunta em relação ao Quinteto Armorial Ariano. Eu fui convidado para o Quinteto em 1971 por Ariano Suassuna, e eu tocava violino em conjuntos de músicas chamados de eruditos, né? E a partir do convite de Ariano, eu comecei a me inteirar de um outro universo cultural, justamente essa corrente de cultura popular. E aí eu comecei, então, a visitar os locais onde essa cultura era promovida. E aí, como Recife, a periferia de Recife, tem muitas dessas manifestações, então, ao longo de vários anos, eu não só visitei com o olhar do pesquisador, mas com o olhar do aprendiz. Então, eu ia lá para aprender aquelas danças, aqueles toques, para conversar com os mestres, com os artistas. Enfim, eu coloquei, como eu digo, eu fui um livre aprendedor desse universo, né? Durante vários anos. E isso, então, não poderia deixar de ter repercutido na minha arte. Então, tão importante quanto ter tocado durante 10 anos no Quinteto Armorial, ter composto para o Quinteto, ter viajado com o grupo, ter tido essa amizade com Ariano, ter criado até algumas coisas com Ariano, tão importante quanto foi o meu aprofundamento, a minha internalização desse universo de cantos, de danças, que veio fazer com que eu tivesse dentro de mim um substrato cultural por meio do qual eu fui criando os meus espetáculos até hoje. Antônio Nóbrega, muito obrigado por essa conversa que fala de bem viver, né? De cultura, de arte, de cultura popular. Foi muito agradável te ouvir novamente, te reencontrar, e agradeço essa oportunidade. Até um próximo encontro. Tá bom então, Afonso. Obrigado também pela sua atenção, pelas boas perguntas. Um abraço. Seguimos com o Bem Viver. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E agora chega aquele momento do recadinho que deixa muita gente por todo esse país cheia de orgulho. Sou eu, é você e muitas outras pessoas. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o Brasil. Lembrando o assunto, aproveitamos para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer.
Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria? Para isso, é só se cadastrar no nosso site radiobrasildefato.com.br. Quando chegar lá, você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. Mas a gente também não pode esquecer, das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo a hora que quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. E o papo da gente agora é sobre saúde. É que o governo federal apresentou em dezembro do ano passado o PAS POP Trans. Essa é a sigla do Programa de Atenção Especializada à Saúde da População Trans. Ela prevê a ampliação de atendimento a pessoas trans no SUS. Apesar de apresentado, o programa está parado há 3 meses. Mudança no Ministério da Saúde e pressões políticas travam a implementação do PAS POP Trans. Os detalhes agora com Douglas Matos. O Programa de Atenção Especializada à Saúde da População Trans, conhecido como PAS POP Trans, apresentado pelo governo Lula em dezembro de 2024, está paralisado no Ministério da Saúde. O projeto prevê investimentos de R$ 152 milhões até 2028, sendo 68 milhões em 2025, e um impacto orçamentário total de R$ 442 milhões ao longo de 4 anos. Procurada diversas vezes pela reportagem da agência de notícias LGBTQIA+, de Adorim, a pasta não se manifestou oficialmente sobre o assunto. O PAS POP Trans propõe a atualização da tabela de procedimentos do processo transexualizador do SUS, o Sistema Único de Saúde, excluindo 14 e incluindo 34 novos procedimentos, 21 ambulatoriais e 13 hospitalares. A previsão é de 36 ambulatoriais para 2025 e 153 até 2028. No caso dos serviços cirúrgicos, 23 neste ano e expansão para 41 também até 2028. O programa ainda regulamenta a realização das cirurgias de readequação genital, reduz a idade mínima para procedimentos como mastectomia de 21 para 18 anos e autoriza o uso de hormônios a partir dos 16 anos com consentimento dos pais. Segundo fontes consultadas pela reportagem, a mudança de comando no Ministério, com a saída de Nízia Trindade e a entrada de Alexandre Padilha, travou a publicação da portaria. A paralisação do projeto, no entanto, seria resultado de pressão de setores internos do governo e da oposição para manter a situação como está. Políticos entrevistados sob anonimato apontam que a extrema-direita na Câmara dos Deputados tem dificultado a implementação do programa. Desde o lançamento, foram apresentados 6 requerimentos de informações sobre o PAS POP Trans à então ministra Nízia Trindade, assinados pelos parlamentares Gustavo Gayer, do PL de Goiás, Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, Cristo Nieto, do PL do Rio, Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo e Cláudia Tércio, do PP de Pernambuco. Além disso, o deputado Hélio Lopes, do PL Carioca, apresentou em 16 de dezembro um PL, projeto de lei, para alterar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e proibir em todo o território nacional terapias hormonais ou procedimentos médicos que afetem o desenvolvimento biológico ou psicológico de menores de 21 anos. O projeto também propõe criminalizar essas práticas quando realizadas fora dos limites legais. Lopes afirma que a alteração tem como objetivo proteger o pleno desenvolvimento físico e psicológico e social de crianças e adolescentes e que, segundo suas palavras, não é possível admitir que órgãos governamentais façam a redução da idade mínima para esses procedimentos e coloquem em risco a saúde e o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes no país. O texto foi apensado ao PL 192/2023, de autoria de Kim Kataguiri, do União de São Paulo, e Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, e que também quer alterar o ECA para criminalizar condutas de pessoas que instigam, incentivam, influenciam
ou, segundo o texto, permitem criança ou adolescente a mudar o gênero biológico, bem como de prestar auxílio a quem pratique. Procurados, os deputados não deram retorno à reportagem. Somente na Câmara, de 2019 a outubro de 2024, foram apresentados 14 projetos de lei para limitar os serviços do processo transexualizador oferecido no SUS, de acordo com dados da Observatória, uma plataforma que monitora PLs pró e anti-LGBTQIA+, no país. Enquanto isso, médicos e ativistas veem o Pais Pop Trans como um avanço importante na garantia de acesso à saúde integral a transexuais e travestis. O programa amplia, por meio de um protocolo padrão, um tratamento ainda limitado no país e formaliza um direito constitucional. A falta de acompanhamento médico adequado leva muitas pessoas trans a se automedicarem, utilizando insumos por conta própria. Entre os principais riscos estão o uso de fórmulas inadequadas, como versões orais ou injetáveis não recomendadas, e a ausência de monitoramento dos níveis hormonais e de outros indicadores de saúde, como hemograma, perfil lipídico e função renal e hepática. Sem esse acompanhamento, os riscos aumentam de forma significativa, de acordo com especialistas, podendo resultar em complicações graves, como tromboses, infartos e derrames. O processo transexualizador do SUS foi criado em 2008 para oferecer atendimento integral à população trans, incluindo acompanhamento psicológico, terapia hormonal e cirurgias de adequação de gênero. Como a Diadorim mostrou em reportagem, entre 2014 e 2023 foram realizados 690 procedimentos cirúrgicos no Brasil, com um crescimento de 412%. No entanto, houve uma queda de 65% em 2020 devido à pandemia. Já os atendimentos relacionados à hormonização subiram de 84 em 2015 para 7.000 em 2023, um aumento de mais de 8.000%, com destaque para a terapia hormonal, responsável por 82% desses procedimentos. Apesar dos avanços, o acesso continua desigual. O Brasil possui 27 unidades habilitadas ao processo transexualizador, com a maioria concentrada nas regiões Sul e Sudeste e em capitais, deixando outras áreas com baixa cobertura. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rodrigo Álvares, da agência Diadorim. Locução, Douglas Matos. Importante a gente destacar, o Brasil lidera pelo 16º ano consecutivo o ranking mundial de assassinatos de pessoas trans e travestis. A população trans no Brasil enfrenta níveis alarmantes de violência. Eles são evidenciados por diversos estudos e relatórios recentes. Apoiar um programa que amplia o acesso ao Sistema Único de Saúde é um dos passos de quem quer mudar essa realidade. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, meu nome é Calian, eu sou fisioterapeuta pediátrica de São Paulo e hoje eu vou abordar um tema muito atual, o uso de telas na infância. A recomendação é que para crianças de até 2 anos de idade elas não tenham nenhum contato com telas. Após esse período, o uso máximo seria de 1 hora por dia, com um aumento gradual e lento conforme o passar dos anos. Isso porque o uso excessivo de telas já está relacionado com um aumento de irritabilidade, dificuldades de sono, uma tendência precoce ao sedentarismo, entre outros problemas que estão sendo cada vez mais estudados. Pensando no lado socioemocional, esses conteúdos rápidos de 15, 30 segundos e uma possibilidade infinita de acesso aos conteúdos faz com que a criança não desenvolva a habilidade de esperar o tempo das coisas. Muitas crianças não conseguem usar a criatividade durante o tédio, que é tão importante na infância. Mas a ideia aqui, além de conscientizar sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de tela, é buscar alternativas para esse uso. Então, por exemplo, uma dica que eu dou é você combinar com a criança antes quais serão os limites daquele dispositivo. Qual dia da semana ela vai poder usar, quantos episódios ela vai assistir ou quantas horas ela vai poder passar no dispositivo. Com isso, a criança já vai entendendo as regras do uso da tela e também das regras da própria carga. E uma outra alternativa são brincadeiras que levem um tempo para ser finalizadas. Por exemplo,
Um quebra-cabeça, pintar um desenho, um brinquedo de montar, coisas que exijam a participação ativa da criança. Tirar ela um pouco das brincadeiras mais passivas. Espero ter ajudado vocês com essas dicas. Programa Bem Viver. E agora a gente compartilha aquele recadinho do coração aqui no Bem Viver. Compartilhamos um bilhete sonoro de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, a plataforma que nos ajuda nessa contribuição. E esse seu apoio pode ser no valor que você puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Eu me chamo Carolina Porto. Eu sou uma mulher mãe preta de terreiro. Sou de João Pessoa, Paraíba. Atuo enquanto produtora cultural, diretora de produção de cinema e audiovisual e estou representando a coletiva de mães Pátria Mamá, que tem sua atuação com enfoque nas maternidades, nas maternâncias e suas infâncias. Então nós lutamos, nos organizamos nesse espaço e nos fortalecemos para garantir os direitos das crianças e das mulheres mães nessa micropolítica pessoense. Fazemos ações, fazemos festivais com artes integradas, também temos ações que interligam mulheres empreendedoras pensando nessa rede de circulação e de comercialização entre mulheres mães, no sentido desse empreendedorismo materno. O papo agora é sobre a cidade de Esperança, no agreste da Paraíba, que sediou mais uma edição da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. Essa é uma mobilização tradicional que a cada ano é realizada em alguma cidade paraibana. Neste ano de 2025, a marcha entrou em sua 16ª edição e foi realizada no dia 13 de março. O ato reuniu agricultoras e militantes da região Nordeste na luta por direitos e defesa dos territórios. De acordo com a organização, foram cerca de 6.000 participantes. A marcha é organizada pelo Polo da Borborema, que é uma rede de sindicatos de municípios paraibanos. A Adriana Galvão, assessora técnica da organização ASPTA, explica pra gente a proposta da marcha. A Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia é um ato organizado pelas mulheres do Polo da Borborema com assessoria da ASPTA e busca dar visibilidade pública às desigualdades vividas pelas mulheres, busca denunciar toda e qualquer forma de violência contra a mulher, bem como aponta a agroecologia como um caminho para a reconstrução de uma sociedade mais justa, mais igual entre homens e mulheres. Há 16 anos ocupamos as ruas do território da Borborema como uma estratégia para romper o machismo e o patriarcado. Adriana Galvão destacou que nos últimos anos a Organização das Mulheres do Polo foca um tema de destaque. No caso, os impactos dos empreendimentos de energia eólica na região. A Carta da Mobilização, por exemplo, denuncia violações de direitos causados pelos empreendimentos do setor na região. O documento cita impactos negativos à saúde, à agricultura e ao meio ambiente. Há 4 anos, as mulheres da Borborema chamaram para si a luta em defesa do território, contra o modelo industrial de produção de energia. Um modelo que não respeita os nossos modos de vida e de produção. Então, nessa edição, para nós foi bastante diferente das 3 primeiras, Porque, infelizmente, o que tratávamos como uma experiência dos outros
daquelas famílias que visitávamos para aprender com eles a realidade, esse ano marchamos por muitas famílias, né, por dezenas de famílias do nosso território que já enfrentam os efeitos desses grandes parques. Já temos algumas famílias com casas já rachadas, com as cisternas rachadas, que vivem, né, as mudanças das estradas, o aumento do tráfego de pessoas e de carros, com o arrendamento de reservatórios de água, com os animais que passaram a ocupar as casas das famílias. Então, essa edição em especial, né, a 16ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, nós pensamos de construir um espaço de unir as resistências, né? Sabemos que não estamos só nessa luta, né? Existem tantas outras comunidades, povos, comunidades tradicionais que vivem situações parecidas com essa, e achamos que nesse dia 13 de março de 2025, nós somos bastante bem-sucedidas nesse sentido. Há 16 anos, a marcha é realizada durante um dia no mês de março. Apesar disso, a Adriana destaca que o ato é um ápice das mobilizações diárias na região do Polo da Borborema. Aqui na Borborema, costumamos dizer que a marcha não acontece só naquele dia, que a luta é todo dia. No final de cada edição, já no dia seguinte, a gente costuma falar que inicia outra marcha. Nos mantemos sempre articuladas para dentro, junto às mulheres, né, nas suas comunidades, dentro dos momentos de formação. Continuamos a cada dia refletir sobre a condição das mulheres, sobre o machismo, sobre o patriarcado, mas também nos mantemos articulados com os outros movimentos e em torno da pauta daquele ano, né? Então, a gente continua a denúncia e continua a provocar o Estado a construir legislações que possam regular, né, a chegada dessas empresas no nosso território, a salvaguardar as populações do campo, os povos e as comunidades tradicionais. Não podemos pagar com os nossos corpos e as nossas vidas o preço irrestrito, né, do mau uso dos recursos naturais, né? A Adriana alerta ainda que os empreendimentos de energia eólica colocam em xeque importantes conquistas populares. Ela exemplifica a organização pela agroecologia e pela convivência harmoniosa com o clima semiárido. De acordo com a assessora da SPTA, se algo não mudar, o cenário pode ser catastrófico na região nos próximos anos. Os megaprojetos concentrados de produção de energia é hoje o maior problema que a população do Nordeste vem enfrentando. E se a gente pensar, né, depois de 25, 30, até mais anos, né, de construção de estratégias de convivência com o semiárido, se esses projetos continuarem, né, tomando os nossos territórios da forma como eles vêm fazendo, logo, logo seremos uma horda de refugiados do clima. Então, a gente precisa todos os dias estar atentas, unidas, articuladas, provocando a reflexão, seja da sociedade, seja dos poderes públicos, para que a gente possa poder viver do jeito que a gente quer, produzir o nosso alimento, construir nossa segurança alimentar, nossa dignidade de vida no semiárido brasileiro. O território do Polo da Borborema, na Paraíba, pode ser entendido como uma grande rede com 14 municípios. Os sindicatos da agricultura familiar são como pontos de conexão que unem trabalhadores e trabalhadoras. Essa rede não só protege a identidade da agricultura familiar e camponesa da região, ela também fortalece sua autonomia, colaborando com um sentido de coletividade e apoiando práticas sustentáveis. A edição do Bem Viver desta terça-feira fica por aqui. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil de Fato 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar também em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Por aqui aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente.
O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi com Douglas Matos e minha, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo, Monize Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.